Bom dia, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez reunidos em torno do nome do Senhor, o nosso Supremo Pastor, que tem nos conduzido e nos guiado durante estes dias que temos enfrentado. Felizes somos nós, que somos chamados por Ele de suas ovelhas. Por isso, na manhã deste domingo, nós mais uma vez nos reunimos em torno do seu nome, rendendo-lhe louvores e glórias, porque Ele tem cuidado de nós. Nosso desejo é que este tempo seja um tempo muito especial para você, para a sua família, um tempo de adoração ao Senhor. Então, se acomode aí na sua casa, pegue sua Bíblia e se prepare para que, ainda que reunidos em nossos lares, estejamos em um só coração, louvando e adorando ao nosso Deus. Assim, o nosso culto se inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e somos convocados a este momento de adoração por meio da sua palavra, conforme está registrado lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, vamos ouvir o prelúdio e assim nos preparamos para o culto do Senhor. Quero o Salvador comigo, a seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombra, no desgosto e no prazer. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida além da morte, longe do perigo e dor. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Agora somos convocados a este tempo e momento onde nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. E mais uma vez, a palavra do Senhor nos introduz a este momento, desta feita na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, dos versos 21 a 24, que nos dizem assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos,
o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Portanto, neste momento, nós colocamos a nossa plena confiança no Senhor, que se entregou na cruz por amor a cada um de nós. Oremos silenciosamente e confessemos os nossos pecados. Pause o vídeo para que você faça a sua oração e, terminada a sua oração, retorne para que nós possamos orar juntos. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus que é pastor, que cuida de nós. Por vezes no caminho nos mostramos como ovelhas rebeldes, ovelhas que, mesmo sabendo o caminho que o nosso Supremo Pastor deseja que andemos, ainda assim insistimos em caminhar por outras veredas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas atitudes e também da falta de cada um deles. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores e muitas vezes agimos impulsionados por conta de pensarmos que temos condições de definir o rumo da nossa existência. Ajuda-nos, ó Deus, a fim de que a cada dia mais confiemos no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a fim de que estejamos sempre submetidos ao nosso Supremo Pastor, que tem cuidado de nós. Por isso, confessamos os nossos pecados e cremos que recebemos o perdão vindo dos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, verso 25, a palavra do Senhor, então, nos impulsiona a este tempo e momento de paz. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Louvado seja o Senhor, que tem cuidado de nós e dispensando sobre as nossas vidas o seu perdão. Por isso, com os corações tomados da sua paz e da sua alegria, nós louvamos ao Senhor. Confiarei todo tempo em ti.
eu direi de ti, és meu escudo, minha força, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Meu socorro em tempo de tribulação. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor. Não existe nada do que ser melhor. amigo de Deus, Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a paz no coração, Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor, nosso Pai, nosso bom pastor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia num salmo muito conhecido. Talvez você até saiba de cabeça. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. E dessa vez o texto não vai aparecer aí na tela. Quero convidar você a pegar mesmo a sua Bíblia e abrir aí no Salmo 23 e acompanhar a leitura.
Diz-nos assim a palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Louvado seja o Senhor por sua palavra que fala profundamente aos nossos corações. Nós vamos agora, juntos, unir os nossos corações, o coração da nossa irmã Aldenora, e vamos adorar ao nosso Deus. Oremos. Faremos a oração de adoração ao Senhor. Soberano Deus, onipotente Pai, nós te adoramos, Senhor, exaltamos a tua Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que pela manifestação da glória do teu poder, da tua sabedoria, da tua bondade, tudo criaste com apenas a tua palavra. Ó nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua bela criação. O Senhor fez os céus, os mares, fez a terra, todos os seres viventes e o homem, Senhor, para glorificar, bendizer e te exaltar o nome. Ó Deus Santo, tu és maravilhoso, tu és o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus real, um Deus que emana todos os tipos de coisas boas. Ó Deus Santo, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus das nossas vidas e nós sentimos, Senhor, o teu amor para conosco através de todas as dádivas que o Senhor tem feito para nós. Somos um povo privilegiado, ó nosso Deus, porque podemos prestar culto a Ti, Senhor. Ó Senhor, pelos méritos de Jesus, pela manifestação do Teu amor, aceita esse culto, Senhor, que é dado para Ti com todo o nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pela glória do Teu louvor, pelo Teu Filho Jesus, e pedimos que o Senhor aceite, receba o nosso culto, para a glória e louvor e honra do Teu nome. Em nome dEle. Amém. Está chegando a hora em que haveremos de ler e ouvir o que a palavra de Deus nos diz e pensar no que ela tem nos ensinado, especialmente no enfrentamento destes dias. Somos convocados, então, ainda no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 12, onde diz: Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Esta é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós vamos ouvir, então, uma participação musical com a nossa irmã Silvânia e logo após nós vamos refletir sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim.
És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, quem me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, quem me fará vencer. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de João, no capítulo 10. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10. João, capítulo 10, dos versos de 1 a 10. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o que nos diz a palavra de Deus. Antes de começarmos a reflexão, eu quero que você assista este pequeno vídeo. Preste atenção. Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2.
Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing! Yeah, Eunice made him go away. Oh my God! Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Viram? Interessante, não é? Perceberam a relação que Jesus quis fazer quando, no texto que lemos, ele se coloca como o pastor das ovelhas, mostrando que elas reconhecem a sua voz e de que a voz dele é uma voz única, é uma voz diferente de toda e qualquer outra voz que se pode achar, e as suas ovelhas sabem fazer esta distinção. O texto que lemos é colocado pelo evangelista João logo após um milagre que Jesus operou na vida de um homem que era cego, e ele foi questionado por conta de tudo aquilo que havia acontecido, e Jesus de alguma maneira critica a incredulidade das pessoas ligadas à religião e daquelas pessoas que não reconheciam a sua autoridade. Eles eram líderes religiosos, mas ainda assim não conseguiam perceber que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, e por conta disso eles agiam com Jesus na perspectiva da desconfiança. E aí o capítulo 10, que foi o texto que lemos, do versículo 1 até o versículo 10, ele entra neste contexto, né? Então, aqueles sacerdotes, as pessoas que antes estavam questionando acerca da veracidade do milagre de Jesus, apesar de serem liderança eclesiástica em meio ao povo, eles eram como guias cegos. Eles eram os verdadeiros cegos. Eles eram os falsos pastores. E aí é exatamente por isso que no capítulo 10 Jesus vai falar então sobre quem é o verdadeiro pastor, ou o que significa ser o verdadeiro pastor. Qual é a diferença do verdadeiro pastor, naturalmente partindo do próprio Jesus, de como ele age, de como ele se relaciona com as suas ovelhas, mostrando a diferença do que é este relacionamento em detrimento do relacionamento que os sacerdotes e as pessoas ligadas à religião naquela época, né, a liderança religiosa judaica daquela época, que não enxergava em Jesus o Messias enviado de Deus, a diferença entre um e outro. Eles eram como guias cegos e, por serem assim, não tinham condições de conduzir este rebanho. Mas Jesus não. Jesus se coloca no texto que lemos como um pastor. Você deve ter percebido também que na liturgia de hoje, os textos que estão introduzindo os nossos momentos litúrgicos fazem referência a uma profecia do profeta Ezequiel, lá no capítulo 34. E lá, quando se pensava e se falava da vinda do Messias, o profeta já afirmava que este Messias não viria com uma proposta ideológica, não viria com uma proposta política,
esse libertador, esse resgatador de Israel, ele não seria um grande guerreiro, mas ele seria um pastor. Não é à toa também que na liturgia de hoje nós lemos o conhecido Salmo 23, que apresenta a Deus como sendo um pastor que oferece comida à sua ovelha, que oferece um lugar para ela como que um lugar de descanso. Um pastor que efetivamente cuida da sua ovelha. E agora, então, no texto que lemos, Jesus está mostrando para os líderes religiosos e para todas as outras pessoas que estavam presentes e queriam ver que ele, de fato, assumia esta posição, assumia esta figura. Jesus era este Messias, não um Messias guerreiro, mas um Messias pastor, um Salvador pastor. Hoje nós estamos no 4º domingo da Páscoa, do tempo da Páscoa. Nós já há algumas semanas vínhamos falando que o tempo da Páscoa é um tempo onde a liturgia indica textos que fazem referência à pessoa de Jesus, e até a semana passada nós víamos textos que mostravam os desdobramentos da ressurreição de Jesus, o contato que Jesus teve com seus discípulos após a sua ressurreição, né? E nós víamos que, na maioria das vezes, os seus discípulos estavam com medo, os seus discípulos estavam frustrados, e Jesus se interpõe no caminho deles e lança fora o medo, lança fora a frustração, ressignifica o olhar dos seus discípulos e faz então com que eles tenham compreensão da sua missão. Bom, o texto de hoje, naturalmente, ele não é um texto pós-ressurreição de Jesus, mas é um texto que fala sobre a maneira como Jesus havia afirmado que cuidaria do seu rebanho. Né? Um texto que faz menção ao que o Antigo Testamento já dizia acerca do Messias. Um texto que vai nos mostrar, portanto, que o ministério de Jesus, mesmo depois dele morto e ressuscitado, este ministério permanece. Então, o fato de Jesus ter ressuscitado, e os textos que nós lemos na semana passada, eles são expressão desse Jesus pastor, que encontra os seus discípulos com medo, encontra os seus discípulos frustrados, como foi o caso dos discípulos no caminho de Emaús, e Jesus se aproxima deles, Jesus se revela a eles, Jesus cuida deles, ao ponto de que o seu medo e a sua frustração se tornam em alegria, se transformam em alegria. Então é por isso que nesse 4º domingo deste tempo da Páscoa, nós fazemos menção e nos lembramos desse Jesus pastor. Tão interessante quanto é o momento que nós estamos vivendo agora, hoje, enfrentando uma pandemia, lidando com situações que nós não imaginávamos ter que lidar, diante de tantas notícias que são para nós sempre algum tipo de novidade, e agora nós nos vemos nessa caminhada, vemos o aumento do número de infectados, vemos sofrimento. Que coisa boa que o 4º domingo da Páscoa nos traz ao nos fazer lembrar que nós não estamos sós, que nós temos um Jesus pastor que cuida de nós, que está presente conosco e nos faz seguir para caminhos seguros. Então, olhando para este texto, eu queria nesta manhã justamente destacar estes pontos da maneira como Jesus se mostra para aqueles que o seguem, né?
Jesus, primeiramente, veja que há pelo menos duas figuras aqui. Em dado momento, Jesus se mostra como um pastor, e alguns versículos à frente, Jesus vai se mostrar como sendo ele a porta do aprisco, né? E sempre fazendo contraposições. Na medida em que ele é pastor e está na frente da porta, ele também identifica que existem pessoas que tentam furar o cerco do redil, e Jesus fala, olha, estes, os que passam por trás, os que tentam passar escondidos, esses são ladrões e salteadores, né? Mas, ao mesmo tempo, como diz o versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Diz o verso 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas Jesus se mostrando como supremo pastor, a primeira característica que a gente percebe aqui é deste relacionamento de proximidade. A comunhão que Jesus tem com as suas ovelhas, a comunhão que as suas ovelhas têm com Jesus é tão próxima que a melhor maneira que Jesus teve de simbolizar esta relação foi mostrando esta relação pastor-ovelhas, onde uma comunicação feita pelo tom de voz, o tom único de voz do pastor faz com que as suas ovelhas simplesmente o obedeçam e o sigam. Nós percebemos o intuito de Jesus em mostrar para todos aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem de que ele não era simplesmente mais um mestre, como vários outros mestres existiam naquele tempo. Ele não era mais uma voz em meio a tantas outras vozes que existiam naquele tempo. Ele era a voz correta, a voz de tom único para as suas ovelhas. Então, nós olhamos para esse texto e percebemos que tipo de relação Jesus mostra que tem conosco. Ele não é mais um na multidão. As palavras de Jesus não são, elas não compõem um novo sistema filosófico ou mais um sistema filosófico entre tantos outros que existem. As palavras de Jesus não são uma receita entre tantas outras receitas que existem. Perceba que o texto que lemos, primeiro de tudo, mostra que estas palavras de Jesus fazem com que as suas ovelhas tenham segurança. Essa é a imagem do redil, essa é a imagem do aprisco. Né? Jesus abre e conduz as suas ovelhas para o aprisco, e então esse relacionamento é tão próximo, é tão íntimo, que as suas ovelhas identificam a sua voz, ouvem a sua voz e vão para o aprisco que ele está designando. Elas não têm medo de serem enganadas. Elas conhecem a voz do seu pastor. Elas sabem que o seu pastor quer o melhor para elas. E por isso, então, entrando no aprisco desse pastor, nós vemos, então, esse outro aspecto desta relação. É uma relação tão próxima em que se confia a própria segurança. O redil, o aprisco, é a imagem da segurança. É para onde as ovelhas vão e elas têm, de alguma forma, segurança dos ataques dos lobos, dos ataques de outros inimigos e, de alguma maneira, também até alguma segurança diante dos salteadores, dos ladrões. Portanto, essa presença de Jesus que gera esse relacionamento tão próximo, de uma voz
tão única, tão singular, conduz as ovelhas para o aprisco, conduz as ovelhas para este tempo e momento de segurança. E nós só nos sentimos seguros em quem efetivamente nós confiamos. É preciso primeiro haver esta relação de confiança, para depois haver a relação de segurança. Ninguém se sente seguro com quem não conhece. Nós, inclusive, ensinamos às nossas crianças que não devem falar com estranhos, não devem confiar em pessoas que elas nunca viram na vida, porque é preciso ter relacionamento, é preciso ter proximidade, para que então tenhamos segurança nesta relação. E Jesus é esse pastor que tem um tom de voz único, está sempre pronto e disposto para as suas ovelhas. Ele vai para a porta e conduz as suas ovelhas para este tempo e este momento de segurança. E perceba que, na perspectiva de Jesus, e em consonância com tantos outros textos e tantas outras falas do próprio Jesus, esta segurança tem a ver com aquilo que é mais precioso para Deus e que também é precioso nas nossas vidas, que é esta relação. É esta relação que está sendo assegurada. É esta relação de pastor-ovelha que está se mostrando por causa de Jesus, por causa desse Supremo Pastor, esta relação está se mostrando indestrutível. Ainda que ela sofra ataques dos lobos ou dos salteadores, assim é a nossa vida. Às vezes nós somos atacados, mas ainda assim, mesmo sendo atacados, mesmo correndo riscos de tantas situações e circunstâncias possíveis, ainda assim nós temos a garantia de que esta relação de ovelha e pastor será indestrutível. E por isso o nosso coração descansa. Nós entendemos o que é aquele sentimento da ovelha que se sente segura por seu pastor. Mas não apenas isto, porque ao passo em que o aprisco, o redil das ovelhas é um lugar de segurança, é também o lugar onde necessariamente as ovelhas também se alimentam. E também, mais uma vez, as ovelhas se alimentam naquele lugar porque se sentem seguras na comida que o seu pastor está oferecendo. Que ensinamento maravilhoso este, saber que cada letra, cada palavra, cada texto que as Sagradas Escrituras trazem a nós significa que este Supremo Pastor continua perto de cada um de nós e continua a nos alimentar. Cada vez que nós abrimos as Sagradas Escrituras para ler, é como se nós estivéssemos ali naquele redil e o nosso pastor ali bem perto de nós e dando a melhor comida, o melhor alimento que nós poderíamos ter. Este é o processo que acontece todas as vezes que nós abrimos as Sagradas Escrituras para nela meditarmos. Quanta coisa boa nós temos nesta relação tão próxima e tão íntima com o nosso Supremo Pastor. Uma relação em que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele e assim recebemos dele segurança, recebemos dele provisão, mas sem sombra de dúvidas, o ápice dessa relação é o privilégio
e a oportunidade de desfrutar da presença dele. E se tem uma coisa que nós estamos compreendendo nestes dias em que nós estamos vivendo, é o quanto a presença de Jesus é necessária nas nossas vidas. Imagine, ou pelo menos tente imaginar, uma ovelha que não tem um pastor. Aliás, os evangelhos retratam algumas vezes em que Jesus estava andando e ele viu uma multidão e ele percebia que aquela multidão eles eram como ovelhas que não tinham pastor. E por isso Jesus se compadecia deles, tinha misericórdia deles e ia assumir o papel de pastor deles. Jesus não queria que nenhuma ovelha andasse sozinha, desgarrada. Jesus não queria que nenhuma ovelha ficasse sem pastor. Imagine o que seria de nós se nós estivéssemos nestes dias andando perdidos, sem esperança, sem segurança, sem alimento, sem terem alguém para confiar. Isso é a tragédia humana. Isso é a melhor definição de desespero, de não ter esperança. Mas Jesus se colocou diante de nós como esse Deus pastor, esse Deus presente, esse Deus que provê a nós segurança quando nos leva para dentro do aprisco, para dentro do redil. Um Deus que provê a nós alimento, provisão, não nos deixa faltar nada. Um Deus que nos dá liberdade, já que, como o texto mesmo diz, é o mesmo que vai para a porta e conduz as suas ovelhas para dentro, é também aquele que fica à porta e permite que elas saiam, que elas tenham liberdade para andar. E elas confiam nesse pastor, no mesmo que as colocou para dentro, é o mesmo que dá liberdade, porque ao passo em que ele dá liberdade para que as suas ovelhas caminhem, diz o texto que ele não se afasta delas, pelo contrário, vai adiante delas. Jesus garante a liberdade das suas ovelhas e trabalha para evitar que tantos perigos as alcancem. Por isso, nós, nestes dias tão turbulentos, com tantas vozes, com tantas notícias ruins, nós precisamos nos lembrar que nós somos ovelhas e de que o nosso Senhor tem um tom único de voz, incomparável a quaisquer outras vozes existentes. O tom de voz do nosso pastor é doce. O tom de voz do nosso pastor é muito pessoal. Faz com que nós o reconheçamos por conta dessa voz amorosa, essa voz que traz consigo toda uma carga de cuidado. E por isso que, confiados nele, nós então nos alimentamos da sua palavra, nós nos sentimos seguros, sabemos que esta relação com ele é segura, de maneira que dias ruins podem nos alcançar, situações conflituosas podem chegar, mas a relação com ele está preservada. Não há nada, nem ninguém, que consiga agir para destruir, para tentar mudar o tom da voz do Supremo Pastor, para tentar destruir esta relação entre pastor e ovelha.
E todo aquele que tenta, Jesus mostrou no texto, é o ladrão, é o salteador, mas, independente disso, o Supremo Pastor está lá para fazer a sua voz ser ouvida, e a fim de que, mesmo nos dias em que as suas ovelhas sintam muito medo, ele garante às suas ovelhas segurança, provisão e liberdade. Por isso, meus irmãos, nós sabemos e que pela perspectiva humana, pela perspectiva dos homens, nós estamos entrando num momento ainda mais agudo dessa crise que nós estamos vivendo. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desbaratinados, andando de um lado para o outro sem ter direção. Nós temos um Deus pastor, um Deus de uma voz única e inconfundível, voz amorosa, que nos alimenta por meio da sua palavra, que enche o nosso coração de esperança em meio a um mundo desesperado. Um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que, por meio da sua palavra, tem trazido paz aos nossos corações em meio a um mundo absolutamente nervoso. Por isso nós, na manhã deste dia em que nós seguimos enfrentando inúmeros desafios, lembremos-nos, nós não estamos sós. Temos um Deus pastor que protege esta relação. Um Deus que nos alimenta por meio da sua palavra. Um Deus que, ao nos dar liberdade, não nos larga ao ermo, mas vai adiante de nós. O Senhor está indo adiante de nós em meio a estes dias turbulentos, queridos. A sua palavra nos garante isso. Nós não estamos sós. E isso é o que faz o nosso coração, enfim, descansar, sabendo que Ele é o nosso Deus e de que a sua vitória foi garantida na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. Este mesmo Deus, em Jesus, que um dia esteve, que andou por esta terra, é o mesmo Jesus que, sendo assunto aos céus, disse que continuaria conosco até a consumação dos séculos. Que Ele então te abençoe e que você saiba que nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos caminhando com o nosso Supremo Pastor. Que Deus te abençoe. Quero convidar você agora a um momento de oração. Nós vamos fazer uma oração, um tempo de oração de intercessão. E eu quero convidar você, como temos feito recorrentemente aqui, de que ao passo em que nós compartilhamos as nossas orações, você também tem um tempo para poder parar um pouco o vídeo, pausar um pouco o vídeo e fazer a sua oração. Hoje eu quero fazer uma proposta adicional à de pausar o vídeo. Eu quero convidar você a, se você puder, a dobrar os seus joelhos e a fazer esta oração de joelhos diante de Deus, intercedendo pelas famílias que sofrem, pedindo ao Senhor por aqueles que estão infectados, intercedendo pelos médicos, pelas equipes que estão na linha de frente, intercedendo pelas pessoas que precisam sair para trabalhar, intercedendo por tantas pessoas que veem os seus empregos serem atingidos por conta dessa pandemia, intercedendo pelos líderes da cidade, do estado, do país,
para que tenhamos, dia após dia, um governo justo e bom, pedindo ao Senhor e clamando aos céus pelos cientistas, que o Senhor lhes dê sabedoria para que algo possa ser desenvolvido no intuito de conter o estrago que esta pandemia tem causado à humanidade e as dores que tem feito tantos irmãos e irmãs, pessoas que nós conhecemos, sofrer. Oremos pelos enlutados, enfim, temos inúmeros motivos para orar. Então, se você puder, pause o vídeo, ore de joelhos, clame e interceda ao Senhor por aqueles que têm sofrido nessa hora. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso supremo pastor. Nós precisamos do Senhor porque se não tivéssemos o Senhor conosco, nós certamente estaríamos desesperados, especialmente em meio à situação que temos vivido, onde temos visto tantas pessoas sofrerem, onde temos visto este vírus se espalhar e atingir ainda mais pessoas. Nós queremos ter o nosso coração em paz. E a Tua palavra, na manhã deste dia, nos lembrou que nós podemos ter essa paz porque o Senhor é o nosso pastor. E nada, absolutamente nada, haverá de nos faltar. Por isso nós colocamos as nossas mentes, os nossos corações em Ti, querendo que o Senhor tenha cuidado de nós. O Senhor tem nos levado para dentro do aprisco. O Senhor tem nos dado o alimento sólido por meio da Tua palavra, que nos enchem de fé e esperança, que animam a nossa confiança no Senhor. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos, porque Tu és o nosso pastor por excelência, porque estás próximo e não distante. Pai, nós queremos interceder de maneira muito especial por tantas pessoas que têm sofrido por conta desta pandemia. Pessoas que se encontram ansiosas, deprimidas, pessoas que estão nervosas, com medo. Tem misericórdia, ó Deus. Pessoas que estão infectadas e que temem sobre como vão reagir diante desta doença. Misericórdia do nosso país, os hospitais lotados, ó Deus, tem misericórdia dos governantes, que o Senhor lhes dê sabedoria, sensatez, a fim de que possam governar de maneira justa, deixando de lado quaisquer outros interesses, senão aqueles para os cargos em que foram confiados. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, que por vezes se perde em meio a tantas vozes. Dá-nos a singeleza da Tua voz. Enche o nosso coração com o tom da Tua voz, para que nós possamos dar ouvidos tão somente ao que o Senhor tem dito aos nossos corações por meio da Tua palavra. Tem misericórdia de médicos, enfermeiros, tem misericórdia daqueles que precisam trabalhar, ó Deus. Misericórdia dos que veem seus empregos serem atingidos. Tem misericórdia da Tua igreja, ó Pai. Ajuda-nos a compreender dia após dia aquilo para o qual o Senhor está nos preparando neste momento. Este novo momento que haverá de vir na vida da Tua igreja. Dá-nos essa certeza de que basta ao dia o seu próprio mal, que dia após dia nós sigamos em frente ouvindo a Tua voz e sabendo que o Senhor não se afasta de nós. Esta oração que fazemos, oramos em nome de Jesus. Amém.
Mesmo em meio a estes dias difíceis, nós também temos muitos motivos para nos alegrarmos, né? E nós temos aniversariantes, nós temos sido abençoados, nós temos motivos para agradecer ao Senhor. Nós percebemos os cuidados de Deus para conosco em todo esse tempo. Por isso, nós teremos agora mais uma oração. Dessa feita, a nossa irmã Lídia irá fazer uma oração de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito e, sobretudo, por quem Ele é em nossas vidas. Oremos, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, nosso Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, diante dessa pandemia, Senhor, nosso Deus, e sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Pai. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos amado, tem nos guardado, tem nos preservado de passar por essa pandemia, Senhor nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos o seu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós somos gratos a Ti pelo pão de cada dia, pela sua misericórdia infinita, pela sua graça, pela sua irresistível, Senhor nosso Deus, misericórdia, Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã. O nosso desejo é que a palavra do Senhor tenha aquecido o seu coração, tenha acalentado o seu coração, tenha trazido a você a certeza de que o nosso pastor está cuidando de nós. Nós esperamos que os irmãos tenham uma semana abençoada, se cuidem, evitem sair de casa. Se for extremamente necessário sair de casa, procure tomar todos os cuidados, que nós já sabemos quais são amplamente divulgados, e procure se manter seguro. Nós continuamos orando, pedindo que o Senhor abrevie este tempo, e nós cremos no seu poder. Se Deus quiser, em breve, nós estaremos na sua casa para juntos cultuarmos ao Senhor. Nós queremos também louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm se mantido fiéis, mesmo nesses dias, e têm enviado os seus dízimos e as suas ofertas. Louvado seja o Senhor, porque isto garante que os compromissos da igreja continuem sendo honrados. E como nós viemos falando, você, de preferência, use os meios eletrônicos para transferir o seu dízimo e a sua oferta. No final desse vídeo, nós vamos deixar lá os dados bancários, todos os dados necessários para que você possa fazer a transferência eletrônica do seu dízimo ou da sua oferta. Se você não utiliza estes meios eletrônicos, você então deve ligar para o presidente da Junta Diaconal, nosso irmão Diácono Rodrigo, e ele então vai fazer com que este encontro seja possível, tomando todos os cuidados necessários para que um dos diáconos possam ser mobilizados para ir até a sua casa, para pegar o dízimo ou a oferta e levar à tesouraria da igreja. Esse trabalho está sendo feito todos os domingos, do período de 9 da manhã até as 13 horas da tarde. Mas é preciso que você ligue previamente para que os diáconos que estão envolvidos nesta operação possam se organizar. Tá bom? Queremos lembrar os irmãos também que nas quartas-feiras nós estamos nos reunindo pelo aplicativo Zoom. E tem sido um tempo muito especial, onde a gente pode se ver,
pode conversar um pouco, pode matar um pouquinho da saudade, e nós também aproveitamos para fazer uma reflexão na palavra de Deus e também temos um tempo de oração juntos. Então, o link está sempre sendo disponibilizado nos grupos da igreja, às quartas-feiras, a partir das 19 horas, tá bom? Então, se você ainda não tem o aplicativo Zoom, é só baixar para o seu celular, ou se você preferir, você pode usar o seu notebook, né? Você precisa de um computador que tenha câmera e microfone e áudio naturalmente, e aí vai ser possível você entrar nessa nossa conversa aí, essa videoconferência, sempre às quartas-feiras, 19 horas. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode mandar uma mensagem para mim, que nós vamos procurar te ajudar e tornar isso viável e possível. Lembrar também, essa semana, Deus quiser, há de nos abençoar, essa semana nós vamos retomar aí os nossos estudos bíblicos. Como nós já vimos falando, esse tempo tem sido um tempo de adaptação e não tem sido fácil, né? Então, inúmeras demandas, para esse vídeo ficar pronto, são inúmeras demandas, tempo de edição e tudo mais, e nós estamos procurando fazer o melhor, como já dissemos aqui. Então, para esta semana nós já temos material gravado, nós estamos nos adaptando a isso, né? E a gente está tentando encontrar o melhor jeito de fazer isso acontecer, mas para essa semana nós já temos material gravado e nós vamos retomar então o nosso estudo bíblico. Se você não assistiu o primeiro vídeo, nós temos ele disponível no canal lá no YouTube, onde nós estamos subindo também esses vídeos do culto, tá bom? Mas se por algum motivo você não encontrar e quiser, é só falar comigo também, que eu disponibilizo o link para você. Nós tivemos ainda umas 2 aulas anteriores que foram feitas só pelo áudio, né? O áudio tinha sido a estratégia do início. E nós vamos ver se a gente consegue subir esses áudios também para o YouTube para a gente ter o estudo completo. Mas essa semana, se Deus quiser, nós normalizamos essa situação aí do estudo bíblico e aos poucos nós vamos normatizando tudo, tá bom? Temos o objetivo também de retomar a escola dominical. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso também. Orem pelo pastor. Orem pelo pastor, orem pela família pastoral. Tudo está sendo muito desafiador, mas nós contamos com carinho, com a compreensão dos irmãos, e entendendo que tudo isso aqui é o carinho, é a maneira de cuidar que nós temos aí para com os nossos irmãos. Temos procurado entrar em contato também por telefone. Você também pode fazer isso. Ligue para o seu irmão, ligue para a sua irmã, especialmente aqueles que você sabe que de repente não tem muito contato aí para o WhatsApp e tudo mais. Procure saber. Qualquer coisa, ligue para mim, informe, e a gente nós vamos cuidando uns dos outros nesse momento. Nós vamos nos ajudando, né, a cuidar uns dos outros nesse momento, tá bom? Então esses são os recados que nós gostaríamos de deixar com os queridos irmãos nesta semana. Estamos nos encaminhando então para o término desta celebração neste domingo. Dia que o Senhor tem nos dado, dia que o Senhor tem nos guardado, dia que o Senhor tem trazido paz e alegria aos nossos corações, porque afinal de contas, Ele é o nosso pastor. Palavra do Senhor, eu quero deixar uma palavra de encorajamento para você, para encarar mais esta semana, e esta palavra se encontra lá no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, os versos 10 e 11, que diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio.
as que amamentam, ele guiará mansamente. É o que nos diz a palavra de Deus. Com esta palavra, nós desejamos que você tenha uma semana abençoadíssima, uma semana segura, uma semana cheia da provisão do Senhor para a sua vida. Recebei, pois, a bênção de Deus. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, seja convosco, meu irmão, minha irmã. Convosco permaneça não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, Deus nos abençoe, que Ele continue com você ao longo dessa semana, que você tenha esta certeza de que Ele está com você ao longo dessa semana. E em breve nós nos encontramos. Fique agora com o pós-lúdio e assim nós encerramos a nossa celebração nesta manhã. Um beijo carinhoso, cheio de saudades. Em breve nos veremos. Em nome de Jesus. Um abraço. Tchau.